Oi, gente, meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e hoje nós vamos falar sobre a área do cilindro. Nós vamos planificar a área do cilindro e vocês vão entender como é que a gente calcula parte por parte dessa área. No final da aula, vamos resolver 2 problemas para tirar qualquer dúvida, ok? Não esqueçam de dar a curtida de vocês para que o YouTube entenda que vocês estão gostando da aula e ele possa divulgar esse canal para mais pessoas. Compartilhem, curtam e se inscrevam. Obrigada, conto com vocês. Vamos lá? Área do cilindro. Aqui nós temos um cilindro, que é um sólido geométrico, eu posso pegar, tem altura, tem largura. E ele tem a base superior, que é um círculo, a base inferior, que é um círculo, e tem a lateral. E hoje nós vamos aprender como calcular a área desse cilindro. O que é a área? É toda a parte de fora. Quando eu falo de volume, eu falo do espaço que ele ocupa e falo do conteúdo que cabe dentro dele. Quando eu de área, é como se eu fosse pintar ou forrar o meu cilindro e eu preciso saber a área dele para fazer isso, ok? Vamos entender isso melhor? Então, o meu cilindro ele tem a base superior, a base inferior, o raio, que é a distância que vai do centro até qualquer ponto dessa circunferência, e tem a altura. Eu trouxe aqui para vocês verem como é que vai ficar esse cilindro aberto. Estou tirando a parte externa dele, notem que ficou um retângulo aqui, ok? Aqui está o meu cilindro planificado, ou seja, aberto. Aqui é a área lateral, aqui a base superior e aqui a base inferior. Mas para a gente calcular a área, eu primeiro vou calcular a área das bases separadas e depois eu vou calcular a área lateral. A área lateral, base inferior, a base superior. Bem, então como é que eu vou calcular toda essa área? Eu vou fazer por partes. Primeiro, eu vou calcular a área da base. A base não é um círculo? Como eu calculo a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Então, eu tenho π vezes o raio ao quadrado da base inferior, tenho π vezes o raio ao quadrado, que é esse círculo superior, e tem um retângulo, a altura dele. Agora, falta eu saber essa área lateral. A área lateral seria base vezes altura. Esse comprimento aqui é o mesmo comprimento que tem a minha circunferência. Lembra que quando eu fechei, essa parte ficou certinha com o meu círculo? Então, essa medida da circunferência é a mesma medida da base do meu retângulo aqui, ok? Então, que medida é essa? Qual é a medida do comprimento da circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. Se o comprimento da minha circunferência é o mesmo comprimento da lateral, basta fazer a medida do meu comprimento da lateral, que vai ser 2π vezes o raio, vezes a minha altura. Assim eu vou ter a medida da minha área lateral. Então, a minha área lateral é 2π vezes o raio vezes a altura. Então, a área da minha circunferência vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, que é a área dos meus 2 círculos, mais a minha área lateral, que vai ser 2π vezes o raio, que é essa medida, vezes a altura. A área do cilindro vai ser igual. Notem que eu tenho 2πr de um lado e 2πr do outro, eu posso colocar em evidência. 2πr, 2πr ao quadrado dividido por 2πr vai dar r, mais 2πr dividido por 2πr vai dar 1 e ficou a altura. 2πr vezes r, 2πr ao quadrado, mais 2πr vezes a altura, tá? Então, aqui é uma forma reduzida de eu achar a área da circunferência. Mas, professores, se eu não lembrar da fórmula, faz separado. Calcula a área do círculo e multiplica por 2 e depois calcula a área lateral, tá ok? Vamos ver agora 2 problemas para vocês verem como fica isso aí na prática, ok? Vamos lá? Um recipiente em formato de cilindro possui um raio com 3 centímetros
e 9 centímetros de altura. Qual é a área do recipiente? Considere π igual a 3. Bem, o que eu quero saber aqui? É só a área de fora, ou seja, a base superior, a área lateral e a base inferior. O que o problema me diz? Que o meu raio é de 3 centímetros. Então, a distância que vai do centro do meu círculo até qualquer ponto da minha circunferência mede 3 centímetros. E que tem 9 centímetros de altura. De uma base até a outra, eu tenho 9 centímetros. Então, como é que eu vou fazer para calcular a área do cilindro? Eu posso planificar, ou seja, abrir o meu cilindro para fazer o cálculo. Lembrando aqui do nosso cilindro, que tem a base superior, a base inferior e a área lateral. Então, eu posso abrir e colocar a minha base superior, a minha base inferior e a minha área lateral. Eu vou acertar aqui. Então, eu tenho aqui o comprimento da minha lateral. Eu tenho aqui a altura da minha área lateral, que é 9 centímetros. Eu tenho aqui o raio, que é de 3 centímetros, e o raio da base de cima, que é 3 centímetros. Tendo essas informações, eu já posso calcular toda a minha área, ok? Então, como eu vou fazer isso? Vou primeiro calcular a área dos meus dois círculos, ou seja, das minhas duas bases. Como é que a gente calcula a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Só que aqui eu tenho dois círculos, então vai ser 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. 2 vezes π, mandou considerar π como 3. 2 vezes 3 vezes o raio ao quadrado. Qual é o raio? 3 centímetros. Então, 3 ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado, 9. 6 vezes 9, 54. Então, eu posso dizer que as minhas duas bases medem 54 centímetros quadrados. Já achei a área das minhas duas bases. Mas eu tenho que achar também a área lateral. Então, eu tenho 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento da minha base. 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura, vezes 9. Lembra que quando eu calculo a área, base vezes altura, a base é 2πr, que é a mesma da minha circunferência. E a altura, 9 centímetros. Então, eu vou calcular 2 vezes o π, que vale 3, vezes o raio, que também vale 3, vezes 9. 2 vezes 3, 6. Vezes 3 vezes 9, 27. 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 2, 12. 4, 16. Então, eu tenho aqui 162 centímetros quadrados. Já eu achei a área da minha lateral, já achei a área das minhas duas bases. Basta eu somar agora que eu vou saber qual é a minha área de todo o cilindro. Então, eu vou fazer que a área do meu cilindro vai ser igual a 54 centímetros, que é a área das minhas bases, mais 162 centímetros. Então, a área do meu cilindro vai ser igual a 4 mais 2, 6, 6 mais 5, 11, vai 1, 1 mais 1, 2. 216 centímetros quadrados. Então, falta só marcar a resposta. Opção A, 216 centímetros quadrados. Professora, a gente não pode utilizar direto a fórmula? Pode. Eu calculei essa área fazendo primeiro o cálculo das bases e depois eu somei com o cálculo da área lateral. Mas eu posso utilizar a fórmula e fazer de uma vez só. Eu vou fazer agora utilizando a fórmula para ver se vocês acham mais rápido. A fórmula da área do cilindro vai ser igual a 2π vezes o raio, que multiplica o raio mais a altura, que vai ficar 2πr ao quadrado mais 2πr vezes a altura. Então, eu posso substituir aqui direto. A área do meu cilindro vai ser igual a 2 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 3, que multiplica o raio mais a altura. A área do cilindro vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, que multiplica 3 mais 9, 12. A área do cilindro vai ser igual a 6 vezes 3, 18, vezes 12. A área do cilindro vai ser igual, eu vou multiplicar 18 vezes 12, 2 vezes 8, 16, vai 1,
2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6, 8 mais 3, 11. 1 mais 1, 2. 216 centímetros quadrados. Professora, achei esse jeito mais rápido. Faça pela fórmula. Não lembrou da fórmula? Faça aos poucos, como nós fizemos antes. Aí vocês vão escolher qual é o melhor para vocês. Vamos ao segundo problema? Vamos lá? Um cilindro com 2 metros de raio possui uma área lateral de 48 metros quadrados. Qual a altura do cilindro? Calcule π igual a 3. Bem, notem que aqui ele não quer saber a área total do cilindro. Ele quer saber apenas a altura do cilindro. O problema me deu o raio. Me disse que o raio tem 2 metros e ele quer saber essa altura aqui, tá? Meu cilindro. Não sei qual é essa altura. A área lateral mede 48 metros quadrados. A área lateral é toda essa área aqui. Então, o problema quer apenas a altura do meu cilindro. Ele não quer saber qual a área da base superior nem inferior e nem a área lateral. A área lateral, ele já até me deu 48 metros quadrados. Então, o que ele quer é essa altura aqui. Bem, então toda essa área lateral mede 48 metros quadrados. Então, eu sei que a área lateral é igual a 48 metros quadrados. E como é que eu calculo a área lateral? A área lateral é igual a base vezes a altura. Quem é a base? Esse comprimento, quando eu fecho, ele vai ser o mesmo comprimento do meu círculo, lembra? E qual é o comprimento da parte externa de um círculo? Ou seja, qual é o comprimento de uma circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. Então, a minha área lateral vai ser 2π vezes r, que é a medida da minha base, vezes a altura. Agora, eu posso substituir. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π, quem é π? 3, vezes o raio, quem é o raio? 2, vezes a altura. Quem eu posso substituir aqui? A área lateral. Eu já sei quem é a área lateral porque o problema deu 48 metros quadrados. Então, 48 vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, a 12 vezes a altura. Então, eu vou inverter aqui para ficar mais fácil. Então, a altura vai ser igual a 48. Esse 12 que está multiplicando vai vir dividindo. A altura vai ser igual a 48 dividido por 12, 4. 4 o quê? 4 metros. Eu vou marcar aqui a opção B, 4 metros, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre a área do cilindro. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever nesse canal. Até a próxima aula.